Meio-dia e 20, com notícia urgente chegando aqui em Contexto Metrópolis. A Procuradoria-Geral da República defende eleições diretas no Rio de Janeiro. Quem traz essas informações é a coluna da Manuela Alcântara e os detalhes chegam com o repórter da coluna, o Pablo Giovanni. Parecer entregue à Zanin sustenta que decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, configura a vacância eleitoral e exige novo pleito com participação dos eleitores. Importante informação que chega ainda aqui nessa reta final de Contexto Metrópolis dessa terça-feira. O vice-procurador-geral eleitoral, o Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, defendeu ao Supremo Tribunal Federal a realização de eleições diretas para o governo do Rio de Janeiro. Tá lembrado dessa história? A gente vai te explicar mais aqui nessa matéria do Pablo Giovanni, da coluna da Manuela Alcântara. O documento foi entregue ao ministro Cristiano Zanin lá na manhã de terça-feira, na manhã de hoje, após o relator suspender a realização de eleições indiretas. Às vésperas, também do julgamento no plenário físico, que vai definir o modo da sucessão lá no governo do Rio, marcado para amanhã, quarta-feira, dia 8 de abril. Em parecer, a Procuradoria sustenta que a vacância do cargo tem natureza eleitoral, ou seja, o cargo é eletivo, são os eleitores que escolhem um governador. Então, a natureza do cargo é essa e ela precisa ser respeitada. Em razão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou os diplomas e declarou a inelegibilidade de integrantes da chapa vencedora nas eleições de 2022, incluindo o ex-governador, o Cláudio Castro, do PL. Esse entendimento do procurador é de que, nesse cenário, aplica-se o Código Eleitoral que prevê a realização de novas eleições com participação direta dos eleitores e não de forma indireta, como decidiu a maioria do TSE. Abre aspas para o Barbosa. O prejuízo na efetiva execução da cassação do diploma dos investigados de seu turno apenas reverbera a percepção de que nada há a prover no mundo dos fatos quanto à desconstituição. Muito obrigada. Como vocês podem perceber, eu não estava enxergando quase nada. Vamos lá. Quanto à desconstituição do mandato, à medida que ambos, o Cláudio e o Tiago Pampolha, não ocupavam mais mandato por ocasião da conclusão do julgamento, fecha aspas. Vamos subir mais um pouquinho para continuar lendo as informações do Pablo Giovanni. O procurador prosseguiu, ele disse o seguinte, abre aspas, a compreensão de que houve o reconhecimento de abuso de poder com a declaração de inelegibilidade e a cassação do diploma não efetivada porque faticamente não detinha mais mandato na conclusão do julgamento de Cláudio Castro, evidencia que, no caso, houve uma vacância por consequência de decisão da Justiça Eleitoral, fecha aspas. Com isso, o procurador sustenta que houve dupla vacância com o governador e vice fora dos cargos e que a situação decorre de causa eleitoral, a cassação por abuso de poder, o que impõe a aplicação das regras do Código Eleitoral. E tem ainda mais um restinho de matéria do Pablo Giovanni para a gente ler juntos aqui, Lembrando um pouquinho do julgamento, o Supremo vai julgar conjuntamente nesta quarta-feira duas ações que vão definir como será esse futuro do governo lá no Rio de Janeiro, mesmo nessa reta final, Tem eleições em outubro para um novo governador. Isso tudo, que seja por eleição indireta ou direta, é o que o STF vai julgar. Por decisão do Cristiano Zanin, quem ocupa o cargo até lá é o desembargador Ricardo Couto de Castro. Uma dessas ações é a ADI 7.942, relatada por Luiz Fux. O caso já havia começado a ser analisado no plenário virtual, mas foi interrompido após o Zanin pedir destaque, levando o processo, portanto, ao plenário físico. E isso vai ser dos assuntos principais de amanhã. Essa medida ocorreu depois do próprio ministro atender a um pedido do PSD para que houvesse eleição direta no Estado. Na decisão, o Zanin destacou que ações que tratam das regras para as eleições
devem ser analisadas em conjunto. E com isso, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, marcou o julgamento para essa quarta-feira. Eu tenho o Felipe Monteiro aqui para a gente comentar rapidinho sobre essa notícia urgente. Ô, Felipe, é importante essa manifestação da PGR de, não, tem que ser eleição direta, a natureza do cargo é de que um governador seja eleito pela população e não ali pelos integrantes, né, das casas ali, da Assembleia, da Câmara, lá do Rio de Janeiro, ou seja, de políticos que foram também eleitos de forma bastante democrática e escolherem quem é esse governador tampão, né, até acontecer as eleições agora em outubro de 2026. Importante, queria ouvir a sua opinião também sobre isso. É tão bizarra que a legislação nem previa uma possibilidade igual a essa, né, acontecer. Né? O governador é cassado, né? O vice-governador virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, não consegue assumir. O presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa, é preso, né, o Bacelar, né? Ou seja, não tem ninguém que possa assumir o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí tem um impasse. Como é que vai resolver esse impasse? Né? A Procuradoria-Geral da República, né, utilizando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, falou o seguinte, em linhas gerais, né, traduzindo o juridiquês deles. Poxa, se o Tribunal Superior Eleitoral resolveu cassar o governador do Rio de Janeiro, independente da sua renúncia, por abuso de poder político e econômico, essa é uma questão eleitoral. Por ser uma questão eleitoral, né, o cargo estaria vago, né? E por estar vago o cargo, né, tem que ter uma eleição direta novamente. Não pode ter eleição indireta, porque eleição indireta é para aqueles casos, né, em que há a vacância do cargo, mas por questões civis, né, renúncia do governador, né, e outras situações, né? Então aí o Procuradoria-Geral da República foi no caminho de falar que como o cargo está vago por questões eleitorais, uma decisão da Justiça, né, que tirou o governador por crime eleitoral, abuso de poder político e econômico, né, tem que ser, então, uma eleição direta, né, para os eleitores voltarem a escolher quem será o governador do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, né, não tem ninguém que possa assumir, né, e não tem nenhuma legislação que fala que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assuma cargo de forma provisória, né? Mas a gente sabe, né, que a logística é muito complicada para ter duas eleições no Estado do Rio de Janeiro no mesmo ano, né? Imagina, tem que ter debate, tem que ter debate, tem que ter inscrição dos candidatos, tem que ter um prazo para os eleitores poderem, né, definir o seu voto. Poxa, vai chegar outubro, vai ter eleição em outubro, né? Então não é racional, né, e não é proporcional o Supremo Tribunal Federal decidir que tem eleições diretas no Estado do Rio de Janeiro. Então eu entendo, Nath, que vão arrumar alguma forma, alguma interpretação jurídica, né, para decidir sobre a possibilidade de, nesse caso específico, ser realizada eleição indireta. Mas aí o problema vai ficar maior ainda, né? Como é que serão essas eleições indiretas? Voto secreto ou voto público dos deputados da Assembleia Legislativa? Como é que serão feitas as inscrições para votação indireta? Né? Qualquer pessoa pode se candidatar? Ou só deputado estadual pode se candidatar para o pleito? Ou seja, tem muitas questões para serem resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Mas isso acontece, infelizmente, com o Estado do Rio de Janeiro, porque tudo que acontece lá, infelizmente, nos últimos anos, é uma bizarrice atrás de bizarrice, Nassi. É muito governador preso, né? É um negócio impressionante mesmo. É um negócio impressionante. Acho que se a gente voltar aí, Felipe, a única que não foi presa foi a única mulher governadora do Rio de Janeiro, que foi também quando a esquerda esteve por ali, né? A Benedita da Silva. Acho que foi a única que não foi presa. Depois dela, a gente veio numa sequência de governadores presos, com grandes problemas com a justiça. O Cláudio Castro, inclusive, quando ele entra no governo é por ser vice do Witzel, né? Vamos lembrar disso. O Witzel é preso,
é retirado do cargo, ele passa a ser o governador dessa forma e depois ele se elege nas eleições de 22 e também sobrou para ele, né? É uma sucessão aí estranhíssima. Ô Felipe, e também Coitado. acho que é interessante como é um cargo executivo, dessas curiosidades que a gente vai trazendo em anos de eleição, principalmente. Mas segue nos estados, nas cidades também, meio que o mesmo caminho que para o presidente. Então, se um presidente deixa o cargo, quem assume é o vice. Se o vice não puder assumir, quem assume é o presidente da Câmara. Se acontecer alguma coisa com o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Então, assim, sai do Executivo, vai para o Legislativo e, se não tiver o presidente do Senado, vai para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, pega ali os 3 poderes, né? E isso também é da mesma forma, a Constituição prevê isso para todos os outros cargos executivos de governo, de Estado e também das prefeituras. Então, enfim, dessas situações curiosas e como você disse bem no comecinho da sua resposta, no caso do Rio de Janeiro, não tinha gente para assumir dessa vez.